Mais uma rodada de entrevistas especiais aqui no AgriShow Conecta, no nosso canal digital. E hoje, trazendo um tema super importante. Eu sou Valéria Benítez e o nosso tema é sobre a carga tributária. E eu converso com Fernanda Bueno, especialista no assunto. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal digital. Fala pra gente como ter uma declaração eficiente sobre essa questão, sobre a questão da declaração tributária para o produtor rural. Eu acredito que a declaração de imposto de renda seja o tema mais importante para o produtor rural, porque é a única declaração que ele entrega anualmente ali, com toda a sua escrituração financeira e fiscal. No quesito planejamento tributário, o primeiro passo que o produtor rural ele precisa se atentar é ele ter essa execução de planejamento tributário mensal. Não deixar para ir lá no contador somente uma vez ao ano. É super importante a gente ter essa recorrência mensal. O primeiro passo para um planejamento tributário eficiente é justamente um planejamento de safra. Para o produtor rural isso é muito comum, mas o contador do produtor rural pode não ter esse contato. Mas os dados que são levantados no planejamento de safra é muito importante para a gente conseguir fazer esse planejamento tributário e garantir uma carga tributária menor para o produtor rural. Então, se eu pudesse dizer, um primeiro passo é sente com o seu contador para realizar o seu planejamento de safra orçamentário de investimentos e tributário. A gente sabe que para o produtor, pessoa física, tem alguns tributos necessários, os mais principais, que ele tem que estar atento, né? Eles têm que estar atentos. Quais são? Principalmente imposto de renda do produtor rural, da pessoa física. Hoje a gente tem diversas operações da Receita Federal em combate à sonegação do imposto de renda de produtores rurais. São ações de autorregularização onde a Receita Federal ela vai ali encaminha uma cartinha para o produtor rural para que ele se autorregularize. Então o imposto de renda do produtor rural com toda certeza é o mais importante. Segundo tributo é o fundo rural. Tem diversas opções do fundo rural que a gente precisa que o produtor rural ele fique atento na hora da comercialização, por exemplo, com benefícios fiscais de isenções e suspensões, que se ele não se atentar, ele pode pagar muito mais imposto do que ele deveria. Agora, uma dúvida que às vezes a pessoa pode ter com relação àquele produtor da agricultura familiar, aquele que abriu o MEI, ele precisa fazer essa declaração? Quais são os pontos de atenção? Quais são as orientações que ele tem que estar atento? Produtor rural da agricultura familiar, quando ele continua na pessoa física, ele tem um teto para ele declarar o imposto de renda da pessoa física, que é R$ 142.798,50. Já se ele optar pelo MEI, ele tem um limite de R$ 81 mil. Então, o primeiro ponto é verificar, fazer também o planejamento de safra para verificar qual é de fato o seu rendimento. Quando ele é MEI, a declaração que ele precisa fazer é como MEI e não como pessoa física. Depois da declaração do MEI, sim, a gente acaba encontrando qual é o lucro da atividade rural. Mas se ele for MEI, ele vai fazer a declaração do MEI e não da pessoa física. Agora, uma curiosidade, você com certeza deve conhecer muitos outros produtores, acompanhar, né, a rotina deles, principalmente nessa época de declaração de impostos de renda. Quais são os principais erros que acometem, que acaba acontecendo por aí, que você até pode atentar e dar dicas para que eles não cometam? Olha, os principais erros que a própria operações da Receita Federal estão encontrando é, de fato, arrendamento versus parceria rural, os proprietários de terra que lançam, recebem em dinheiro a parceria rural e lançam como parceria, mas no caso é arrendamento. Outro item que também acontece muito é a escrituração do livro caixa quando existe em regime de competência, ou seja, pelas emissões das notas e não pelas emissões de pagamentos, pelos recebimentos e pagamentos. Então, os dois principais erros, com toda certeza, é o regime correto que a gente precisa ter, essa recorrência mensal, ela é muito importante para que o produtor rural ele vai se adequando e vai trocando a roda do carro com o carro andando, né? Então, o foco principal do contador do agronegócio é, de fato, entregar uma maior segurança tributária para o produtor rural e uma menor carga tributária. Isso só é possível através do encontro mensal com o contador. Agora, para encerrar, deixa aquela dica de ouro para os nossos produtores. Bom, você que é produtor rural, o principal passo para você garantir uma segurança tributária e a sua menor carga tributária é ter um parceiro de negócio, ter um contador em quem você confie, que te ofereça planejamento tributário, te ajude a fazer a gestão financeira da sua fazenda e também seja ali o seu parceiro de negócios, te ajudando a tomada de decisões muito mais eficientes.
Muito obrigada, viu, pela sua participação, Fernanda. Eu que agradeço. Bom, se você quer conferir mais entrevistas e mais notícias do agronegócio, você já sabe, digital.agrishow.com.br. Até mais. Tchau, tchau.